tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um devocional juntos e o meu coração sempre fica na expectativa porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei que Ele está vivo e por Ele estar vivo Ele fala, Ele toca, Ele revela as coisas mais ocultas dentro de nós e também revela os mistérios dEle. Então eu queria convidar você a orar junto comigo, deixar preparado o seu devocional, a sua Bíblia e principalmente o seu coração. Você precisa entrar em cada devocional nosso com o coração super ensinável, aberto para o que Deus vai falar, amém? Ore comigo. Senhor Jesus, mais um dia em Tua presença, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra tão acessível a nós. Nós podemos ler a Tua palavra no conforto da nossa casa. Nós podemos mergulhar em Tua presença, Senhor, em qualquer momento, em qualquer lugar. O véu que nos separava foi rasgado de alto a baixo, quando o Senhor gritou naquela cruz que estava consumado, o preço tinha sido pago. Glórias ao Teu nome, Senhor. Fala conosco. Espírito Santo, nos conduz à verdade do Evangelho através do texto hoje. Nos conduz ao coração de Deus através do que nós vamos ler, em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você abra o nosso devocional na página 17. Nós vamos ler 2 Reis, capítulo 20, versículo 15. O livro de 2 Reis está lá no Antigo Testamento e nós vamos ler a história de um rei muito conhecido. Um rei que buscou a Deus no seu reinado. Era o rei Ezequias. E vocês vão ver que ele teve uma experiência com Deus extraordinária. E depois dessa experiência, ele viveu algo inusitado em sua vida e que nós podemos aprender muito com ele. Diz assim as Escrituras: E disse ele: Que viram em tua casa? E disse Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa. Não há coisa nenhuma nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Para que você entenda um pouco desse versículo, nós estamos lendo aqui uma história que acabou de acontecer. No Antigo Testamento, Deus usava os profetas, homens escolhidos, separados por Deus, para serem seus mensageiros. Eles entregavam mensagens, direcionamentos direto de Deus para reis, para toda a nação. E nesse texto que nós acabamos de ler, o profeta Isaías estava exercendo ali a sua função. E ele foi até o rei Ezequias e perguntou quem foi aqueles homens que haviam acabado de visitar o seu palácio. O rei Ezequias havia acabado de receber uma visita de um povo chamado babilônico. E durante essa visita com esses visitantes babilônicos, o rei Ezequias mostrou tudo quanto ele tinha no seu palácio, todos os seus bens, todas as suas conquistas, tudo que ele tinha. Ele não deixou de mostrar nada para esse povo babilônico. E aí, o profeta Isaías vem e o repreende e disse: pois assim como você mostrou tudo no seu palácio, tudo que os olhos deles alcançaram, eles levarão cativo para a Babilônia. Meu Deus, olha só que sentença, mas eu quero que você entenda um pouco antes dessa história. O rei Ezequias estava sofrendo, antes dessa história, ok? O rei Ezequias estava sofrendo de uma enfermidade mortal. A Bíblia fala que o profeta Isaías foi até o palácio, encontrou-se com o rei Ezequias e disse: olha, essa sua enfermidade, Deus manda te dizer que ela é para a morte. Daqui 3 dias você vai falecer. Era assim as mensagens proféticas. Então, Ezequias vira para o lado onde ele estava deitado na cama e começa a orar e diz: Senhor, lembra que eu sou um rei que busca os teus caminhos, que procurei honrar a tua palavra. E ele chora amargamente. E antes que Isaías saia do palácio, o Senhor entrega uma outra palavra para ele e diz: volte lá e diga para o rei Ezequias que ele não vai morrer. Eu curarei e o darei mais 15 anos de vida. Uau! Se hoje, nos nossos dias, eu e você soubesse de uma pessoa que está com um câncer terminal, já está totalmente debilitado, não fala, não anda, não come, e essa pessoa, então, em um momento ali de lucidez, ela ora e pede a Deus para curar e Deus a cura e restabelece ela por completo. Hoje, nos nossos dias, eu tenho certeza que toda a sociedade ficaria impactada. As pessoas ficariam impressionadas com o que Deus fez e com aquela pessoa, com o tamanho da fé daquela pessoa. No Antigo Testamento,
esse entendimento que eu acabei de falar para vocês era muito maior. Então, o rei Ezequias ter sido curado por Deus, isso mostrou para os outros reis, para os outros povos, até como os babilônicos, que ele realmente era um rei em que Deus estava com ele. Porque foi uma cura sobrenatural. E isso levantou, exaltou o próprio nome de Ezequias. Pois bem, após esse grande milagre, esses babilônicos vêm visitar Ezequias. E aí vocês sabem o que aconteceu, nós lemos no versículo-chave do nosso devocional. Primeira coisa que eu quero apresentar para vocês e quero despertar no coração de vocês é a fé nas suas orações. Gente, quantas vezes nós somos bombardeados com setas de incredulidade, dizendo-nos que a nossa oração não está sendo efetiva. Eu quero te dizer, se você está orando, obedecendo a palavra segundo o que a Bíblia diz, você pode ter certeza que a sua oração está sendo computada diante de Deus. O que atrapalha uma oração de ser respondida é a oração não bíblica. Uma oração em que vai machucar outras pessoas, que vai ferir outras pessoas, que vai pedir o término de um casamento, que vai pedir a morte de uma pessoa. Isso não é oração, isso é um trabalho de feitiçaria. E muitas pessoas acreditam que se orarem assim vão acontecer. Isso está fora da Bíblia. A Bíblia é clara em dizer que quando nós oramos segundo a vontade de Deus, o Senhor nos ouve e nos responde. O Senhor tem prazer em se comunicar conosco. A oração, ela é muito mais do que uma moeda de troca. A oração é uma ferramenta que o Senhor nos ensinou para nos relacionar com Ele. Porque quando nós conversamos com Ele, nós aprofundamos o nosso relacionamento. E no aprofundamento da intimidade com Deus, o que acontece? Nós vamos conhecendo a vontade dEle. E aí a gente vai conseguindo orar segundo a vontade dEle. E as orações vão sendo respondidas com mais frequência. Ok? Agora, a segunda coisa muito importante. Eu quero te fazer uma pergunta. Você é aquele tipo de pessoa que conta tudo da sua vida para todo mundo? Se você conhece uma pessoa agora, sentada numa fila, esperando alguma coisa, você já conta tudo da sua vida? Eu quero te dizer que os seus segredos, a sua intimidade, é para aquelas pessoas que honram você, que estão com você, independente se você está bem, se você está mal, se você está rico, se você está pobre, se você está feliz, se você está triste. Lembra, Jesus é o nosso modelo maior. Deus é o nosso modelo de vida. Ele disse no Salmo 25 que a intimidade dele, ele se revela, ele conta os seus segredos para aquelas pessoas que o temem. A essas pessoas ele dará a conhecer a sua aliança. Fala de intimidade, de propósitos. E por que seria diferente com a gente? A sua intimidade, os segredos do seu coração, não pode ser esparramados, espalhados para qualquer um. Precisam ser revelados, ditos e entregues para pessoas que estão com você em todos os tempos da sua vida. Eu quero te dizer que, infelizmente, muitas das coisas não acontecem em nossas vidas porque nós falamos demais. E não é porque vai gorar o que a gente está planejando. É porque muitas vezes o nosso cérebro é o nosso maior inimigo, sabia disso? Quando a gente conta um projeto, um plano para alguém, sem propósito nenhum, sabendo, conta à toa. Aquela pessoa não vai poder ajudar em nada, você só quer falar. O seu cérebro acredita que você já está fazendo aquilo, que você já alcançou aquilo. Ele te engana. Então, antes de falar, é melhor a gente fazer. É melhor a gente planejar e executar os nossos planos, os nossos sonhos. Para depois as outras pessoas ficarem sabendo. A não ser que você tenha pessoas de intimidade. Pessoas com quem você pode compartilhar a sua aliança. Eu quero ler uma frase para você que está aqui no nosso devocional, no último parágrafo, que diz assim: com esse exemplo do rei Ezequias, devemos aprender uma lição muito importante. Preste atenção, seja sóbria. Nem derrotas momentâneas e nem o sucesso devem ser capazes de fazê-la baixar a guarda e retroceder. Não importa qual circunstância você está passando. Essa é uma outra lição que nós aprendemos.
Não importa se você está vencendo, se você está indo bem, glória a Deus, mas o foco continua, honrar, obedecer, seguir os propósitos de Deus. Você está mal, você está triste, você perdeu alguma coisa, você foi derrotado em uma área? Não pare, não desiste, permaneça no foco de honrar e obedecer os propósitos de Deus. Nenhuma vitória, nenhuma derrota momentânea define quem nós somos. Nós temos que estar conectados com o que Deus quer para nós, para que a gente não seja distraído e confundido pelas situações externas. Amém? Espero que essa palavra tenha ministrado ao seu coração. Escreva no seu caderninho os seus sonhos, os seus projetos e mostre para Deus. Apresente para aquele que realmente está contigo em todos os momentos. E ore para que Deus envie amizades, conexões do céu para a sua vida. Pessoas que são de Deus, pessoas que são fiéis, são honestas e verdadeiras. Porque o Senhor ele tem prazer em enviar pessoas que serão instrumentos dele na sua vida. Amém? Deus abençoe seu coração e até o próximo devocional.